Olá, 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 queridos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Isso mesmo, vão entrando aí. Microfone desligado, tudo normal, tudo direitinho. Qualquer coisa fala no chat. A gente vai começar, tá bom? Mesmo. Deixa eu só compartilhar a tela aqui para a gente começar, tá bom? Vou desatuar a câmera um pouquinho porque fica melhor, como é que eu posso dizer, a transmissão. Então, mas qualquer coisa é só chamar aí, beleza? Em 2 minutinhos a gente começa, tá bom? É o tempo do pessoal entrar na sala, tudo direitinho. Ok? E eu vou anotando aqui quem está presente também, para depois fazer uma chamada final e inicial. Tá bom? Alguém sabe dizer sobre Caio? Eu não ouvi falar, nas minhas aulas, pelo menos, eu não lembro dele por aqui. Foi que houve com o Caio? Sumiu do mapa. Então tá lá. Mais alguém? Que atualizar aí para. Então, pessoal, na aula de hoje, né, como a gente tinha combinado na semana passada, né, enquanto está passando o tempo aí para a gente iniciar, algumas informações rápidas. Na semana passada, quem não estava nas aulas, eu combinei com o pessoal que toda segunda-feira seria uma aula de resolução de questões, tá bom? Então, essas questões seriam enviadas durante o fim de semana. Então, os alunos, no caso vocês, iriam enviar para mim durante o fim de semana as dúvidas de vocês, ok? E essas dúvidas eu iria tirar aqui. Alguns de vocês mandaram para mim as dúvidas, eu trouxe as questões. Quem tiver alguma dúvida e a mais, professor, eu tenho outra questão, tem um tal questão, tem um tal coisa, aí você deixa para a próxima semana. No caso de hoje é 8. Sempre vai ser nas segunda-feiras. Então, na segunda-feira, a gente vai ter essa aula de resolução de questão. Beleza? Então, a gente sempre vai ter essa aula de resolução de questão na segunda. E na sexta é aula de assunto, assunto mesmo, né? O que é que está acontecendo? Também alguns alunos me perguntaram sobre, professor, qual o capítulo do livro que você está, aquela coisa toda. Olha só, como a gente tinha combinado no começo do ano, eu estou oferecendo para vocês 100%, né, no caso na sala de aula, a gente está vendo todos os assuntos de geometria. Então pode acontecer, por exemplo, de um assunto estar tá no livro de matemática 5, o outro assunto está no matemática 2, né? Se você pegar o livro 3, por exemplo, você vai ver que eles vão em matemática 2 ele repete assunto que foi de matemática 5. Então, para não gerar essa confusão, que foi a experiência que eu tive no ano passado, eu acabei adaptando, fazendo um cronograma e a gente vendo os conteúdos. E o livro, eu utilizo dele como complemento. Né? Você vai pegar o livro, eu vou dizer, ó, na página tal você vai estudar. Então, só faça as atividades do livro, aquelas que forem marcadas aqui por mim, dizendo assim, ó, faça página tal, para não ter que se confundir. Você ir fazer uma questão da página do livro, uma atividade lá do livro, e eu não ter dado ainda aquele conteúdo. E você pensou, professor, mas eu vi lá, tem um triângulo lá naquele conteúdo. E nem sempre quer dizer que tem um triângulo que foi o assunto que a gente trabalhou, tá bom?
Mas com essa aula de hoje, que se tira dúvidas mais uma vez de triângulo, que foram só questões de triângulo que mandaram para mim, então com essa tira dúvida a gente praticamente encerra esse assunto de triângulo. Então tudo que você vê de triângulo, se você quiser responder, pode responder que você é capaz. Tá bom? Se caso tiver ainda alguma dúvida, é só mandar para mim e a gente conversa. Beleza? No próximo assunto da gente vai ser quadriláteros. Okay? A gente vai ver os quadriláteros. Se eu não me engano, o quadrilátero ele vai estar o assunto de quadrilátero, uma parte vai estar no final do livro 2 e outra parte no começo do livro 3. Mas na aula eu digo a vocês direitinho, sexta-feira. Mas normalmente é assim que eles fazem a divisão. Aí, por exemplo, depois de quadrilátero a gente vai ver roda. E a roda, ela está composta aí em várias partes, vários capítulos aí separados. E aí eu vou explicar a vocês tudo direitinho na sexta-feira, beleza? Vamos embora à aula. Ó, vê só. Na dúvida 1, é uma questão aí que veio do SSA. Okay? Então, nessa dúvida 1, é uma questão bastante interessante, bem, eu posso dizer, ela é bem intuitiva e direta. Né? Eu não coloquei as alternativas por questão de espaço, tá bom? A maioria das questões eu tirei as alternativas só para ter espaço para calcular. Mas, ó, deixei como apoio a nossa tabelinha e nossas fórmulas aqui. Deixei como apoio, né, para vocês sempre observar a importância desses dois elementos que a gente viu na aula passada, né, na aula de sexta-feira. Então, vamos ver a questão aí. Ao decolar um avião deixa o solo com um ângulo constante de 15 graus. Está mostrando aí na figura. A 3,8 km da cabeceira da pista existe um morro íngreme, como está mostrando aqui na figurinha. A figura seguinte ilustra essa decolagem fora de escala. Pode-se concluir que o avião ultrapassa o morro a uma altura a partir da sua base D. Então ele quer saber, o avião quando vai chegar aqui, qual seria essa altura? Né? Qual seria essa altura aí do morro? Então é o que ele quer saber. Eu fiz um desenho assim rápido aqui, mais ou menos do que ele está querendo. Ele deu esse triângulo, quer saber o H, deu essa distância 3,8, que é um cateto. Ó. Isso aqui é um cateto adjacente, isso aqui é um cateto oposto, e aqui é o nosso ângulo. O que é que a gente usa aí? A gente viu na aula anterior. Para responder uma questão como essa, eu só tenho disponível cateto oposto e cateto adjacente. Eu uso seno, cosseno, tangente. Vamos digitando aí no chat. Deixa eu abrir o chat aqui para a gente ver. Tangente. Tangente, isso mesmo. Então, ele falou aí também, tá certinho. É a tangente que a gente vai usar. Bom, então, se a gente vai usar a tangente, vamos lá logo aqui de cara, tangente. Opa, deixa eu voltar aqui. Tangente de 15 graus vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 15 graus vai ser igual a cateto oposto é H, cateto adjacente é 3,8. E a questão, ela diz o seguinte, lá na questão, as alternativas, ela é em função da tangente, tá bom? Não quer que você responda a tangente de 15 graus. As alternativas dessa questão, ele pede a resposta em função da tangente. Então, no caso, H vai ser igual a 3,8 está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. Então, 3,8 que multiplica a tangente de 15 graus. Aí, as alternativas dessa questão, ela vai estar desse jeitinho que está aqui. E aí a gente encontra o H. É uma questão extremamente fácil. Vocês têm essa questão também no livro de vocês, vocês procurarem, vocês vão ver as alternativas, tudo direitinho. Essa questão também está lá no livro de vocês, se eu não me engano. Só não lembro a página agora, viu, gente? Porque foram tantas dúvidas, os alunos mandando no zap para decorar a página exatamente de uma questão que eu fiz. Mas se vocês procurarem depois, eu acredito que é no livro de Matemática 5, vocês vão achar. Ok? Então, não é uma questão difícil, é uma questão considerada fácil, desde que você tenha essa noção. Né, saiba das habilidades aí do que acontece aí. Bom? Então você precisa ter em mente essa situação aí toda. Vamos lá, vamos avançar aqui.
Dúvida 2. A dúvida 2 é uma questão do Enem, estilo Enem, aí, do mesmo estilo do Enem. Aí. Como vocês veem, né, estilo do Enem, então a gente já dá para perceber o quanto o Enem gosta de texto, né? Tá aí direitinho. Observa a figura a seguir, aí mostrou uma figura aí, um deficiente sendo ajudado para subir numa rampa aí, Paraná. Aí ele diz, a questão da acessibilidade nas cidades é um desafio para o poder público, a fim de implementar as políticas inclusivas. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, criou normas para acessibilidade arquitetônica e urbanística. Entre elas estão a de construção de rampas de acesso, cuja inclinação com o plano horizontal deve variar de 5% a 8,33%. Uma inclinação de 5% significa que para cada metro percorrido na horizontal, a rampa sobe de 0,05 metros. Recorrentemente, os acessos por rampas não respeitam essas normas, gerando percursos longos e inclinações exageradas. Conforme a figura, observou-se uma rampa de acesso com altura de 1 metro e comprimento da rampa igual a 2 metros. Se essa rampa fosse construída seguindo as normas da ABNT, com inclinação de 5%, a diferença de comprimento dessas rampas seria de... Então, olha só, ele colocou uma figura, ilustrei um triângulo, uma figura que é mais ou menos isso aí, né? A figura está lá direitinho, mas o que está acontecendo na rampa é mais ou menos esse triângulo aí. E aí ele quer saber qual seria a diferença do comprimento dessa rampa aí entre a rampa anterior, com essa inclinação de 5%. O que vocês devem prestar atenção é em relação ao termo inclinação. Toda vez que tiver numa questão, qualquer que seja ela, falou em inclinação, então isso é a mesma coisa que estivesse falando da tangente. Tá bom? Então, falou em inclinação, então ele está falando da tangente. Toda vez, qualquer questão que fala de inclinação, a inclinação de qualquer segmento sempre será a tangente. Bom, sempre, sempre. A gente vai ver muito isso em analítica. Geometria analítica, acho que vocês lembram ano passado que eu perguntava bastante, calcula a inclinação da reta. E muitos ficavam, meu Deus, como é que eu vou encontrar a inclinação da reta? Não sei o que. Aí poderia encontrar pela tangente, né? Ou poderia ter outros recursos que em analítica a gente viu ano passado. Esse ano a gente vai ver novamente. Mas toda vez que falar de inclinação é tangente. Né? E o segredo aí dessa questão está sendo assim, se é tangente, então vamos tentar encontrar esse x, né? Que é o que a gente está buscando aí, para depois a gente ver qual seria essa distância, né? Desse comprimento da rampa aí, essa distância daqui. Então vamos encontrar esse x a partir da tangente, já que ele disse que essa inclinação, essa tangente mede 5%. E 5% a gente vai escrever assim, 5 sobre 100. Aí você ou escreve assim, ou escreve isso aqui, a mesma coisa que 0,05, tá bom? Eu prefiro em fração. Então isso é 5%, já é a nossa tangente, a inclinação. Então a tangente é igual a cateto oposto. Quem é o cateto oposto aqui? É o 1. E quem é o adjacente? X. Ok? Aí aqui, 5 por 5 dá 1. 100 por 5 dá 20. Só simplificando. Eu vou fazer x vezes 1, x. E 20 vezes 1, 20. Então encontramos o valor de x. Professor, isso é a resposta? Não, ainda não é a resposta. Ele está querendo saber essa distância aqui. Observa o que ele fala aqui, ó, na figurinha. Comprimento da rampa. Ó. Aqui. Comprimento da rampa. Então ele quer saber essa distância D. Como é um triângulo retângulo, a gente vai aplicar Pitágoras. D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais x ao quadrado. X a gente já achou. E é 20. Aí D ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado é 1. 20 ao quadrado é 400. 400 mais 1, 401. Então, D ao quadrado é igual a 401. D vai ser igual a raiz de 401. Beleza? E aí a gente para aqui. Lá nas alternativas, essa era a resposta. D igual a raiz de 401. Ok, beleza? Alguém tem alguma dúvida aí? Então, toda vez que falar em inclinação. Veja que o Enem, o porquê de eu dizer que a questão é estilo Enem? Porque acaba que o Enem, ele dá muita informação a gente. Vê que ele deu muitos números aqui, ó. Deu o 8,33, o próprio 5%,
depois 0,05 metro, né? Então, para cada metro percorrido, deu 2 metros aqui essa informação. Então, você começa a ver que a informação ela é muito danadinha. Outro detalhe, né? Para finalizar mesmo, ver que ele disse que o comprimento da rampa era igual a 2 metros. E ele está pedindo aqui a diferença de comprimento. Então, ia ser a resposta, né? Lá na alternativa, a resposta final ia ser 2 metros menos raiz de 401. Então, seria isso aí. Tá bom? Então, você começa a perceber o quanto, como é que eu posso falar? O quanto a questão, né, ela tem uma certa enrolação para você. Na anterior, não, foi direto, ó, eu quero isso, 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 pronto e acabou. Né? Já quando vem no estilo Enem, dificulta um pouco. Bom, então, pessoal, vamos para a próxima? Alguém tem alguma dúvida aí, é só falar no chat. Então, vamos lá, mais uma. Dúvida 3. Né? Ó, essa dúvida 3, essa dúvida 3 aí, eu achei bastante interessante porque ela dá para a gente a fórmula, né? Deixa prontinha a fórmulazinha e é só desenrolar aí. Vê, da trigonometria, temos que se A e B são números reais quaisquer, valem as fórmulas. Aí ele colocou aqui, ó. Seno de A é igual a seno de A vezes cosseno de B, seno de B vezes cosseno de A. E o cosseno de A mais B vai ser cosseno de A, cosseno de B, seno de A, seno de B. Menos, né? Então veja que ele deu as duas fórmulas aí para gente, a questão. Isso é uma coisa rara de acontecer quando a gente vê questões assim que a fórmula já vem bonitinha. Né? Agora, qual foi o motivo, professor, dele dar essas fórmulas aí? Que provavelmente essa questão só dá para ser feita com essa fórmula. A gente não consegue fazer ela de outra forma. Então, quando ele vem dar uma fórmula assim grande, é porque só existe um único caminho de fazer, é pela fórmula. Por isso que é bom você saber da fórmula, entender a fórmula, saber trabalhar com a fórmula. Né? Aí, continuando, ele diz o seguinte, que podem ser utilizadas para determinar valores exatos de senos e cossenos de ângulos não notáveis. Ó, aqui são os ângulos notáveis que a gente tem. Nessa tabela aqui são os ângulos notáveis. Né? E aí essas fórmulas são utilizadas para a gente encontrar de ângulos quaisquer. Diante do exposto, o valor do seno de 75 menos o cosseno de 75. Vê? Então, calcular esse seno aí e esse cosseno. Então, vamos fazer por partes. Né? Vamos calcular o seno primeiro. Ó, o seno de 75, para se ter uma soma e a gente usar essa fórmula aqui, concorda que 75 é a mesma coisa que 30 graus mais 45. Beleza? Então, aqui é como se fosse ó, o nosso A e o nosso B da fórmula. A soma desses dois ângulos. O professor poderia usar também subtração. Né? Poderia fazer operações por aí. Não, poderia, mas no caso aí a questão ela deu para a gente a soma. Então, meio que ela já está dizendo assim, ó, faz por esse caminho e tu chega na resposta rapidinho. Bom? Então, vai lá. Seno de A, então seno de 30, vezes cosseno de B, ele está dizendo aqui a fórmula, do mesmo jeitinho. Então, cosseno de 45, menos seno de B, que é 45, vezes o cosseno de 30. Né? Vamos lá, calcular. Quanto é o seno de 30? Aí você olha na tabelinha. Né? Quem já sabe de qual vai desenrolar. O seno de 30 aqui. Ó. Seno de 30. 1/2. Né? Vezes o cosseno de 45. O cosseno de 45. Ó. Mais 2 sobre 2. Mais. Agora o seno de 45. Tá aqui. Mais 2 sobre 2. E o cosseno de 30. Que é isso aqui. Ó. Mais de 3 sobre 2. Beleza? Então vamos lá. Como é um produto aqui, a gente tem que fazer a multiplicação primeiro. Então, igual, tá aqui,
Seno de 75 graus, que é o que a gente está encontrando, vai ser igual a 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 2 vezes raiz de 3, aí só repete a raiz e multiplica os números que estão dentro, tá bom? Então, 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 2, 4. Deixa eu ver aqui. Alguém está falando no chat aqui. Vou sim, tá bom? Vai estar. Na prova vai estar essa tabela lá para vocês, tá bom? Não se preocupe. Como eu disse na minha aula, a tabela foi feita para ser consultada. Agora, é bom você decorar essa tabela, porque no vestibular, essa tabela não é dada só na prova de física, que eles dão uma tabela similar, tá bom? Na prova de física, eles dão uma tabela similar, mas sempre eles tentam colocar uma tabela que seja diferente na matemática. Mas, como eu disse, tem vários recursos para decorar essa tabela, tá bom? Um deles foi a musiquinha que eu cantei na minha aula. Aí aqui, ó, a gente tem, repete a soma. Então, a gente repete a soma aqui. Raiz de 2 mais raiz de 6. Não soma, mas a gente deixa normal aqui. E 4, a gente repete. Essa é a resposta do seno. Agora vamos ver o cosseno. Vamos ver o cosseno aí. Cosseno, mesmo esquema, de 30 mais 45 é igual cosseno de A, então cosseno de 30 vezes o cosseno de B, que é 45, menos seno de 30 vezes o seno de 45. Vamos lá, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, menos seno de 30, no caso aqui ele é um meio, já ia eu estou na raiz aqui. Então, 1 sobre 2. E o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Né? Então, fazendo a continha aqui, eu tenho menos 1 sobre 2. Ou melhor, raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, cosseno de 75 vai ser igual a raiz de 3 vezes raiz de 2 a raiz de 6 sobre 4. Menos 1 vezes raiz de 2 a raiz de 2 sobre 4. Ok? Finalizando aqui, eu vou ter raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Então, isso aí seria o cosseno. Né? Então, seria o cosseno. E aí a questão da gente está pedindo o quê? Seno de 75. Está pedindo aqui, ó. Seno de 75 menos cosseno de 75. Então, a gente vai subtrair esses dois valores que a gente encontrou. Então, vamos subtrair aí. Raiz de 2 mais raiz de 6, que é o seno de 75 sobre 4, menos raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Vamos lá. Então, isso aqui a gente repete, vai estar tudo dividido por 4, que é o mesmo denominador, a gente repete, e agora a gente vai fazer as operações aqui. Aí eu vou ter raiz de 2 mais raiz de 6. Aí agora, menos raiz de 6, mais, aí é menos, com menos vai dar mais. Então, mais raiz de 2. Né? Tá no cantinho aqui, mas você entendeu que é mais raiz de 2. Corta, corta. E vai ficar raiz de 2 mais raiz de 2. Então, eu vou ter 2 raiz de 2 sobre 4. Né? Porque raiz de 2 mais raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Então, corta esse 2 com esse 4, simplificando, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então, raiz de 2 sobre 2, tendo como resposta aí a alternativa D. Beleza, galera? Então, vejam o quanto a tabela apoiou a gente. Por isso que é bom você saber essa tabela, tá bom? Isso vai ajudar bastante vocês nessa situação. Pode acontecer do seguinte, pode acontecer de estar lá a tabela bonitinha, né? Mas se você não saber o recurso, como por exemplo, a questão aí deu a fórmula. Mas se você não tivesse aprendido na escola a formulazinha, visto como é que era, como foi que o professor trabalhou, aquela coisa toda, provavelmente essa questão você não ia conseguir responder. Entendeu? Inclusive, quem mandou a dúvida para mim foi um aluno que não assistiu a aula na semana passada.
aula de sexta-feira, né? E aí ele realmente não tinha visto a explicação desse estilo de questão. Como ele não tinha visto a explicação, aí gerou a dúvida, claro, ele não sabia como usar a fórmula. Beleza? Vamos para a próxima? Ó, a próxima é bem tranquila, né? Foi da Universidade do Amazonas, porém, esse tipo de questão aí ele é bem parecido com o PE. Existem diversas formas de você chegar ao caminho, por isso que é uma questão com poucas informações, não há necessidade de colocar fórmula em nada, porque você pode responder essa questão da forma que você quiser. E você vai chegar, ou seja, sexta-feira eu ensinei a vocês 4 técnicas, né? O uso da tabela, né? O uso da redução ao primeiro quadrante, que está aqui. Então, o uso das transformações, que foi a fórmula da questão anterior, o uso do ciclo trigonométrico. Então, a gente viu tudo isso aí, né? Essas técnicas que a gente viu, você pode aplicar nessa questão aí que você consegue responder qualquer uma delas. Eu vou responder usando a utilização de simetria, ou seja, redução ao quadrante. Tentar entender como é que se procede aí esse ângulo. Por exemplo, ele está dizendo aí o cosseno do arco de medida 255 graus. Então vamos ver aqui. 255 graus está em que quadrante? Primeiro, segundo ou terceiro? Digita aí no chat aí. Deixa eu abrir o chat aqui para a gente ver aí. Você não está dormindo aí. Digita no chat aí. Vamos acompanhar o chat aí. Tá no primeiro, no quarto quadrante. Que quadrante vai estar aí? O ângulo 255 graus. Terceiro quadrante. Isso, aqui é primeiro, aqui é segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante, aqui é o quarto quadrante. Então, 255 vai estar aqui, mais ou menos por aqui, tá bom? No terceiro quadrante. Okay? Vou deixar aqui só uma setinha. Tá aí, 255 graus. Então, tá no terceiro quadrante. Vê como é rápido usando essa técnica. E na aula passada a gente viu, né? Na aula de sexta-feira. Então, vê como é tranquila essa técnica aí a gente usar. Então, está no terceiro quadrante. Qual é a fórmulazinha do terceiro quadrante para a gente reduzir ao primeiro? 180 mais alfa. Então, vou pegar 180 mais alfa igual ao ângulo do terceiro quadrante, né? Que é o 255, e vou saber qual o correspondente dele no primeiro quadrante. Então, 180 mais alfa. Aí, o 180 está positivo, vai para lá negativo. Então, a alfa vai ser igual a 255 menos 180. É com vocês aí. Vamos calculando aí. Vamos ver quanto é que dá. 255 menos 180. Pule aí, por favor. Vejam aí quanto é que vai dar. Para a gente saber qual é o correspondente dele aqui. 75. Isso mesmo. 75 graus. Bom, então chegamos ao ângulo de 75 graus. Ó. Por coincidência, na questão anterior, a gente já fez as propriedades dele lá, né? A gente já viu o seno, cosseno do ângulo de 75. Mas, ó, aí aqui nessa questão você vê, aí ele é correspondente ao ângulo de 75. Então, tudo que tiver do ângulo de 75, ou seja, o seno, o cosseno, a tangente, corresponde ao ângulo 255 do mesmo jeito. E aí você iria usar dessa técnica para chegar no primeiro quadrante. Chegou. Veja que o número é menor e você iria agora usar as transformações. Se eu não me engano, sexta-feira foi a Aline que perguntou a mim, professor, mas só deve usar uma das técnicas ou eu preciso decorar mais de uma? Eu disse, de preferência, fixe em duas. Uma delas seria essa e a outra seria as transformações, que é aquela formulazinha dessa questão aqui anterior. Deixa eu voltar aí. São essas duas fórmulas aqui que a gente está vendo aqui. Essas duas fórmulas aqui são essenciais. E não precisa decorar muito, não. Você só decora as duas, porque só muda o sinal. Por exemplo, se no cosseno aqui for menos, aqui vai ser mais, mas continua sendo a mesma fórmula. Só mudou o sinal. Já no seno, se for positivo, é positivo. Se for negativo, negativo também. Então, não há dor de cabeça para decorar. Aí muita gente, professor, mas eu vi, pronto, no sábado mesmo teve um de vocês que entrou em contato comigo e disse, mas a tangente é muito difícil, professor. A tangente é difícil demais. Eu disse, mas não é preciso decorar a tangente. O que é que eu falo sempre da tangente? A tangente de qualquer ângulo pode ser dada por duas situações.
cateto oposto sobre cateto adjacente, que a gente viu lá na primeira questão, ou seno sobre cosseno. Bom, que é o mais utilizado quando você tem as transformações. A gente decora o seno do cosseno, calcula e divide um pelo outro. Tá bom? Então não há necessidade da gente se preocupar com isso aí. Então, beleza. Como a gente já viu o seno de 75 graus aqui, a gente já sabe quanto é o seno de 75. É raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Então a gente já viu. Ah, não, ele quer o cosseno, né? Obrigado. Bom, então ele quer o cosseno, já veio dizendo seno. Então na questão anterior a gente já viu. Se você não tivesse essa questão anterior, você ia pegar e ia fazer igual a essa questão aqui. Achou que era 75, iria encontrar o cosseno dessa forma aqui, desse mesmo jeitinho, ia chegar a raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4 e ia resolver aí. Porque eu quero que essa informação diz pra gente. Diz que o cosseno de 255 ele é igual ao cosseno de 75, porém, como ele está no terceiro quadrante, a gente aprendeu na aula anterior que cosseno, né, vou fazer até um esboço aqui. Então, o cosseno ele se comporta dessa forma. Ele é positivo no primeiro, negativo no segundo, negativo no terceiro e positivo no quarto. O seno. Na aula de sexta-feira a gente viu isso. Então, o seno. Positivo no primeiro, positivo no segundo, negativo no terceiro e negativo no quarto. Então, como 255 está no terceiro quadrante, então o cosseno de 75, que a gente sabe que é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, ele vai ser negativo. Bom, porque está no terceiro quadrante. Isso aqui é o cosseno de 75. Positivo, bonitinho, isso aqui. Só que a gente bota o sinal na frente justamente para mostrar que ele está no terceiro quadrante. Ah, professor, não tem essa alternativa aí. Aí vamos fazer o jogo de sinal, né? Menos vezes raiz de 6 vai dar menos raiz de 6. E menos vezes menos dá mais. Mais raiz de 2 sobre 4. Organizando aqui, a gente tem raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Isso agora a gente não tem alternativa. Tem que fazer só o joguinho de sinal aí. Raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Beleza? A resposta aí, letra E. Ok? Vamos para a próxima. Última questão aí. Última dúvida aí. Então, lembrando, pessoal, quando vocês tiverem dúvida dos assuntos que até agora a gente está vendo, né? Ou seja, sexta-feira a gente vai ver quadriláteros, né? Então no próximo fim de semana, até de triângulos, se você tiver também, você manda, porque toda segunda-feira o nosso encontro vai ser assim, vai ser um momento de dúvidas, né? Para resolver questões. Ok? E na sexta, teoria com questões. Vai lá, última questão aí. Um triângulo retângulo em C tem vértices A, B e C. Se seno de A é igual a 5 sétimos, então tangente de B é. Vamos ver, ele está dizendo aí para a gente, deixa eu voltar aqui, cadê? Avançando. Ele está dizendo aí para a gente que temos um triângulo, que ele é retângulo, né? Deixa eu colocar aqui, fazer um esboçozinho aí, tá bom? Então ele é retângulo, e ele é ABC, deixa eu botar aqui. Ele é retângulo em C, né? Ó, um triângulo retângulo no ângulo C, então A, B, C. Ele é retângulo em C. Tem vértices A, B e C, se seno de A. Então, seno de A é 5 sétimos. Então, se seno de A é 5 sétimos, qual é a regra do seno que a gente tem? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, significa que eu tenho 5 é o cateto oposto a A e seta é a hipotenusa. Aí ele diz, então, a tangente de B. Então, ele quer essa tangente aqui. Ó. Tangente desse ângulo aqui. B. Ele quer saber a tangente. Aí ele já vê o seno. O seno de A. Aí vê, mas só que ele deu em relação a A. Professor, e como encontrar em relação a... como é que diz? Em relação a B. Aí, no caso, a gente vai... Vou chamar de X aqui, ó. Bom, vou chamar de X. A gente vai encontrar esse valor aqui de X, tá bom? Aplicando o teorema de Pitágoras, para depois a gente fazer tudo em função de B. Não em função de A. Existem outras formas que você pode fazer também. Você pode lembrar que a tangente de A, ou melhor, o seno de A é igual ao cosseno de B, nesse ângulo aqui. Então são iguais, ó, cosseno de A.
Aí você pode usar as relações trigonométricas, aquela coisa toda, tá bom? Você vê o caminho que você achar melhor. O mais rápido que eu vejo seria isso, aplicar Pitágoras aqui, onde a gente vai ter 7 ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado, mais x ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, 5 ao quadrado é 25, mais x ao quadrado. Aí 25 está positivo, vai para lá negativo. Então eu vou ter 49 menos 25, que vai dar 24, igual a x quadrado. Né? Fazendo a continha aqui, a gente vai ter 24, a raiz de 24 sendo o valor de x. Ok? A gente teria esse valor aí. E tá aí. O 24, racionalizando ele, a gente pode escrever ele dessa forma. 4 vezes 6. E qual é a raiz de 4? Bom, a raiz de 4 é 2. A de 6 não tem. Então vai ficar 2 raiz de 6. Tudo isso igual a x. Então isso seria o valor de x. Tendo o valor de x agora, que é 2 raiz de 6, então eu já tenho o cateto oposto, cateto adjacente. É só aplicar aqui e responder. A tangente vai ser cateto oposto. Opa, tem dois igual aqui. Vou apagar aqui. Quem é o cateto oposto? Cateto oposto a B é o valor de x, que é quem? 2 raiz de 6. E quem é o adjacente agora? É o 5. Bom, então 2 raiz de 6 sobre 5. Isso seria o valor da tangente de B. Esse é o caminho mais rápido, minha gente. Agora, depois você pode tentar em casa outros caminhos utilizando a relação fundamental. Eu prefiro, vocês como são vestibulandos, aproveitar até para parabenizar o dia de ontem, foi o dia do vestibulando, né? Então, meus parabéns aí para vocês que estão nessa luta aí. E eu acredito que essa semana deve estar saindo aí as novas datas do Enem, tá bom? Para vocês aí estarem antenados. Eu aviso lá no grupo de vocês, ok? Professor, o senhor volta na questão 4, por favor? Volto sim. Diga aí, meu querido. Não, só foi para eu terminar a anotação aqui. Ah, tá bom. Certo. Então, pessoal, vê só. Quanto a isso, as dúvidas foram essas 5, como eu tinha falado para vocês. Nesse slide também, nesse vídeo também, eu vou passar aí e mostrar para vocês relembrar a tabelinha, tá bom? Que é bom vocês terem em mente essa tabelinha, essa tabela justamente que a gente está vendo, dessa forma. Veja que com poucas ferramentas a gente conseguiu responder as questões direitinho. Então, se lá na hora da prova, provavelmente essas ferramentas vão estar lá disponíveis em uma questão ou outra, tá bom? E é só você fazer uso. Porém, você precisa saber como usar. Né? Quantas vezes eu já vi, teve experiência de aluno que eu já coloquei fórmula, coloquei o ciclo trigonométrico, coloquei o danado todo e ele não sabia usar a ferramenta. Né? Então é bom você saber usar, saber usar. Eu garanto, numa prova de química, se colocar a tabela periódica, para muitos de você, principalmente para aquele que não está estudando, ele vai olhar para a tabela periódica e não vai saber nem o que é, só vai ver números e letras. Só o que ele vai entender ali. Mas não vai saber o que é. Então você precisa entender, saber o que é cada parte disso aí. Não adianta eu colocar todas as fórmulas na prova, colocar tudo se você não entende, não sabe a essência. Tá bom? Posso passar, Marcos? Sim, professor. Ok? Então tá aí. As equivalências trigonométricas, que são aquelas formulazinhas, tá bom? Que tem lá. Professor, Oi. eu ainda não lhe entreguei aquela atividade de geometria da ficha. Olha, tem questões que eu não estou conseguindo fazer, não. Você manda para mim que a gente desenrola, tá bom? Aí eu vou lhe ajudando a responder pelo WhatsApp, tudo direitinho. Okay? Aí não se preocupe, não, a gente vai fazendo junto e eu recebo lá. Na verdade, vocês têm que fazer essa questão, se eu não me engano, foi até. Não lembro até quando, não me recordo a data agora. Mas eu vou olhar lá no Classroom direitinho, mas vocês podem tirar dúvida comigo. Tá bom? Então tem essa aí e temos essa aqui. Tá bom? Essa de ângulos complementares, ângulos suplementares. Essa tabelinha aí, uma tabelinha nova que eu achei durante a semana e trouxe aí para vocês complementar. Beleza? Alguma dúvida mais? Acredito que não tem nenhuma dúvida. Então, pessoal, foi um prazer aí estar com vocês aí. Tá bom? Iremos ficar por aqui e até sexta-feira. Beleza? Tchau, tchau.
Bom início de semana para vocês.